Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre 81 empresas gigantes da tecnologia que resolveram reclamar do pudim de pinga lá nos Estados Unidos. Essas 81 gigantes globais de tecnologia entregaram um dossiê para o Donald Trump reclamando do STF, reclamando da Anatel e principalmente do bandido eleito pelo TSE, Inácio, que quer regular e taxar as redes sociais. Vamos falar um pouquinho dessa notícia, mas antes não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante o nosso trabalho. Pois bem, 81 gigantes globais entregaram um dossiê para o Donald Trump contra o STF, contra a Anatel que não vale nada, não presta para porcaria nenhuma, só para colocar selinho em carrinho de controle remoto, e o plano de Lula para regular e taxar as empresas de tecnologia aqui no Brasil. Aqui ó, o trio Parada Dura, o Rocambole do Inferno, o Pudim de Pinga e o Cabeça de Ovo. Essas 81 gigantes globais de tecnologia encaminharam para o governo de Donald Trump um dossiê com essas críticas, com críticas duras ao Supremo Tribunal Federal, à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, uma agência totalmente burocrática que não resolve nada e só serve de cabide de emprego, e ao governo do presidente eleito pelo TSE, Inácio, o pudim de pinga, que prevê taxação e regulação das redes, né? Esse documento foi elaborado pelo Information Technology Industry Council, o ITI, entidade que reúne empresas como Google, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, IBM, Intel, Nvidia, Visa e Mastercard. Tá bom ou que mais? Essa é só uma fração das 81 empresas de tecnologia que resolveram reclamar aqui do Brasil. Tudo isso foi enviado ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, a USTR. A manifestação ocorre no âmbito dessa investigação americana sobre práticas comerciais brasileiras e reflete o crescente desconforto das Big Techs com as medidas que, segundo eles, aumentam a insegurança jurídica e abrem espaço para censura e barreiras econômicas. Mas é isso mesmo, gente. O Lula tem cumprido, olha só, o Lula tem cumprido uma promessa de candidatura, uma promessa de eleição. O Lula vem falando desde o início, quando ele era candidato, que ele ia regular e que ele ia taxar as redes sociais, que a internet não é uma terra sem lei. Ele vive falando isso e os idiotas da Faria Lima assinaram uma cartinha. Ai, eu quero o Lula é maravilhoso. A Rede Globo, que é uma empresa de telecomunicação, assinou a regulação das redes sociais, a regulação da mídia. É isso que aconteceu. O dossiê aponta como principal preocupação a decisão do STF que alterou a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A Corte decidiu que plataformas podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiro caso não retirem a sua solicitação extrajudicial. Antes, só havia responsabilização em caso de descumprimento da ordem judicial. Então, eles alteraram o ônus da prova, tá tudo invertido. Você pode ter uma publicação na rede e qualquer juiz, tanto do STF quanto da primeira instância, pode retirar a sua publicação assim, no piscar de olhos, se eles acharem que a publicação incomoda eles, né? Se eles acharem que a publicação é ofensiva. Então, para voltar com a publicação, você vai ter que entrar com um processo judicial. O negócio totalmente ao contrário, é o poste mijando no cachorro. Segundo o ITI, a mudança pode gerar risco de censura. Pode gerar não, né? Vai gerar censura. O STF e os juízes podem simplesmente tirar a sua publicação se eles acharem que é ruim. Por exemplo, um vídeo que o PL fez de inteligência artificial comparando o petista, o lulista, com o usuário de substâncias ilícitas. Fui usuário de PT por 10 anos. Estou há 6 meses limpo. É complicado. O petismo acaba com a vida das pessoas. Você começa falando coisas como ele não passarão. Aí quando você vê, você está defendendo aborto, legalização de drogas,
Eu já fui viciada em tigrinho, em cigarro. Mas o pior foi o vício em PT. Ficava apoiando falatodes, ficava apoiando aumento de imposto para a população. Eu defendi o MST, eu defendia bandido como vítima da sociedade. E daí pra pior. Mas com o PL e o capitão eu comecei a ver as coisas com mais clareza e tô largando essa droga, graças a Deus. Tá na hora de parar de ficar defendendo corrupção, aumento do IOF e roubo da aposentadoria de idosos. Larga essa porcaria e venha com o PL, que acredita e luta pelos valores que o brasileiro defende. E o juiz achou que é indevida a comparação de um lulista, de um petista, a um ser dependente de drogas, né? Então, eles também questionaram a decisão da Anatel, que obriga marketplaces como Amazon, Shopee, Magalu e Mercado Livre a responder por anúncios de produtos irregulares. Então, a Shopee, a Amazon, são marketplaces. O que são marketplaces? São empresas de terceiros que anunciam na Amazon e revendem o produto através da plataforma da Amazon, da Shopee, da Magalu e Mercado Livre. Essas lojas não são mais vendedoras de produto, elas revendem produtos de outras lojas. Por isso que se chama marketplace. Então eles vão ter que responder por esses anúncios de produtos que seriam irregulares e ainda que apenas promovam a sua publicação. O ITI diz que a medida amplia a insegurança legal e desestimula investimentos no Brasil, é lógico. Qual empresa que vai querer anunciar nas suas redes tendo o risco dos seus anúncios serem suspensos? É dinheiro, né? É dinheiro investido e investidores tanto nacionais quanto internacionais não vão querer mais anunciar aqui no Brasil. O dossiê manifesta preocupação com o avanço de propostas de taxação de Big Techs no Brasil, citando, por exemplo, o Boulos, através desse partido demoníaco que é o PSOL. Quem é do PSOL também é o Flávio Dino, o primeiro ministro do STF comunista. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. É isso que a gente tem aqui no Brasil. Então o Boulos, que também é um câncer, junto com esse PSOL, prevê a contribuição social digital, uma tal de CSD, sobre publicidade baseada em dados sobre a venda dessas informações. Então a esquerda prevendo mais taxação. É tudo que o comunismo prevê. Taxas e impostos. E para quê? Para o Lula roubar o INSS, para o Lula viajar, para a Janja gastar o nosso dinheiro. Então, nesse país, imposto é roubo. E a esquerda ama o imposto. Outro dia teve na Avenida Paulista, organizado por esse lixo desse Boulos, uma passeata a favor de impostos. Vai entender, né? Esse pessoal. O documento ainda critica a PL 2338 de 2023, que regulamenta a inteligência artificial e prevê remuneração a autores conteúdos utilizados por sistemas de IA. Para o ITI, as exigências são inviáveis do ponto de vista técnico e podem prejudicar empresas americanas na disputa global com a China. Então não existe como você regular a inteligência artificial. Você pergunta lá para o ChatGPT, quem é o maior ladrão da história do mundo? Aí, em vez de ele responder Lula, ele vai ficar enrolando e vai censurar essas respostas. Então, essa é a medida que o governo quer contra as empresas, as Big Techs, que regulem também a inteligência artificial para não associar Lula com Daniel Ortega, ditadores como Maduro, para não dizer que o Lula recebeu dinheiro do narcotráfico para financiar a campanha dele de 2022 aqui no Brasil. Esse é o tipo de censura, essa é o tipo de regulamentação que o governo está prevendo contra essas Big Techs. Então, abre aspas, o governo dos Estados Unidos deve permanecer vigilante em sua oposição a medidas que visem empresas americanas ou isolem a economia digital, defendeu a entidade. Então, nós vemos aqui por esta publicação que nós estamos nas mãos de um governo autoritário que está cumprindo realmente a sua promessa de campanha, que é regular e taxar
as empresas. Vem aí também um plano de taxação de streaming. Então, o seu Amazon Prime, o seu Netflix, qualquer programa de streaming que você for assistir pela televisão também vai ser taxado. E quando existe essa taxação por parte do governo, quem paga mais é você, porque a empresa não vai absorver essa taxa, ela vai repassar para o consumidor, porque a empresa abriu e está no mercado para fazer dinheiro, para ter lucro, e eles não vão abrir mão do lucro e repassar, se não repassarem as taxas para o consumidor. Então, quando a taxa chega na mão do consumidor, o consumidor vai olhar e falar: nossa, não tenho como pagar essa mensalidade, e simplesmente não vai comprar, gerando desemprego, porque as empresas vão ter que mandar embora um monte de gente que não vai ter dinheiro para pagar os funcionários, vai prejudicar a circulação de dinheiro no país e vai acabar com a nossa economia. É simplesmente isso que os governos de esquerda, os governos socialistas querem. Mais governo, mais taxa, mais desemprego, mais miséria. Eu costumo dizer que o comunismo e o socialismo nivelam as pessoas. Realmente fica todo mundo igual, mas igual na miséria. Todo mundo pobre, chafurdando na lama, enquanto isso os governantes, o governo, come lagosta, caviar, toma champanhe, tudo às nossas custas. Basta ver o que aconteceu aí na Venezuela, o Maduro usando relógios de 200 mil reais, comendo do bom e do melhor, e a população comendo gato e cachorro no meio da rua. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.